A paz de Deus. Eu sou Viviane, moro na cidade de Peruíbe e eu venho contar aqui para os irmãos de uma obra que Deus fez, algumas obras que Deus fez na minha vida. Há uns anos atrás, eu me encontrava dentro de um presídio e às vezes eu tinha que ir em algumas audiências, né? E os lugares onde eu ia se apresentar perante o juiz da terra era bem longe, né? Eu me encontrava ali em Santana e o lugar onde eu ia no fórum era em Pariquera-Sul. É uma cidade um pouco distante que fica no Vale do Ribeira. E toda vez que eu ia naquelas audiências, que eu entrava dentro do bonde, né? O bonde é o lugar onde eles levam, né, os presos até quando os presos vão de bonde ou quando os presos vão em alguma audiência. E dentro daquele bonde, eu sempre sentia muito medo, porque era um espaço bem pequenininho e quando eles fechavam a porta, ficava tudo muito escuro, muito breu. Então, se alguém tivesse fobia ali, ia passar mal, ia passar muito mal. E ali eu sentia muito medo também porque eles iam em uma velocidade muito grande. Eles pegavam a pista e iam correndo muito, muito mesmo. E quando os caminhões passavam perto, eu só sentia o bonde quando o bonde balançava. Aí dava aquela sensação ruim, como se a qualquer momento algum caminhão fosse bater ali e aquela lata fosse amassar todinha. Era essa impressão que eu tinha. E às vezes parece que o medo atrai as coisas, né? Em uma daquelas viagens, o bonde uma vez parou bruscamente comigo ali atrás e eu fiquei muito preocupada, muito assustada e de repente os policiais abriram, né? Abriram ali atrás, perguntaram se eu estava bem, eu falei que estava. Aí eles disseram, né? Moça, um caminhão acabou de fechar a gente, né? A gente teve que frear, teve que dar essa freada brusca, a gente achou que você tinha se machucado. Só que, né, Deus é tão bom que essa época eu não era crente ainda, né? Eu não tinha se batizado, mas desde quando eu estava no ventre da minha mãe, eu acredito que ali Deus já me guardava, né, irmãos? Eu acredito que tem pessoas que são predestinadas a servir a Deus, né? Então eu acredito que eu sou uma dessas pessoas que é predestinadas a servir a Deus. E ali, graças a Deus, não aconteceu nada. E a gente continuou aquela viagem. Aí, irmãos, teve uma próxima, né? Infelizmente, eu teria que ir mais uma vez, em mais uma audiência. No caso, seria a última audiência que eu iria. E era bem longe a Irmandade. No entanto, que os guardas, algum deles até brincava, falava: moça, você não tinha um lugar mais perto, não, para você aprontar? É muito longe. Né? Então, até eles ficavam, né, afadigados, porque era bem longe mesmo. Mas e ali, querida Irmandade, eu adentrei dentro daquele bonde, e assim que eu entrei naquele bonde, eu já comecei a entrar em comunhão com Deus. Porque eu estava sentindo muito medo, muito medo. E eu lembro que assim que eles fecharam a porta, eu abaixei a minha cabeça e fechei o olho para mim não ver a hora que eles fechassem a porta, para não ver o escuro de dentro do bonde. E ali eu comecei a entrar em comunhão com Deus e eu comecei a orar em mente. Eu comecei a pedir para Deus, Deus, ajuda, Senhor, que essa viagem seja bem curta, Pai, que eu não sinta o trajeto dessa viagem. O Senhor sabe como eu sinto medo, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, eu te imploro, né? Faça que eu não consiga enxergar, né? O tempo que vai ser levado para a gente chegar até lá. E comecei a mentalizar Deus. Aí, daqui a pouco, querida Irmandade, o bonde parou. Quando o bonde parou, eu pensei, eu acho que eles vão comer algum lanche, né? Que eles sempre têm, né? Essa mania de parar em algum lugar para comer alguma coisa, né? Para depois
continuar a viagem. Aí eu pensei, eles vão parar aqui, acho que eles vão tomar café para a gente iniciar essa longa viagem, né? Foi o que eu pensei. Aí eles abriram. Quando eles abriram atrás, eu falei que estranho, mas estão abrindo atrás, né? Porque eles não abrem atrás. Eles só descem e já vão fazer o lanche e a gente fica trancada lá atrás. Aí eles abriram, desce, né? Falaram pra mim, desce. Aí eu fiquei olhando assustada, falei, mas por quê? Eles falaram assim, porque a gente chegou. Deus é tão maravilhoso, que ele não olhou os meus erros, ele não olhou ali, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele conhece o coração de cada um, de cada um. Então, mesmo se a pessoa, eu acredito que independente, Irmandade, do lugar que a pessoa se encontra, se a pessoa tiver ali um coração, né, virado para Deus, e tiver ali um coração sincero, né, Deus, ele atende. Aonde você estiver, se você clamar a Deus com um coração sincero, Deus atende. Porque só Ele conhece as intenções, só Ele conhece, né? E ali ele sabia de mim, ele sabia, né, se eu tinha se arrependido. É, Deus, ele conhece a gente às vezes às vezes não, ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Então ali eu fiquei maravilhada com essa grande obra, maravilhada, maravilhada. Eu fiquei assim perplexa, porque Deus realmente, ele não me fez sentir nada. Eu não consegui sentir o medo que eu sempre sentia, né? Era uma viagem muito longa e eu ia ali sentindo cada segundo, cada medo, cada tensão. E ali eu só baixei a cabeça, entrei em comunhão e daqui a pouco eles já abriram e eu fiquei assim, sabe? Eu não vou falar que eu fiquei incrédula, mas eu fiquei muito assustada, assim. Eu falei, meu Deus, Deus é poderoso, olha o que Deus fez, né? É como se Deus tivesse pegado o bonde, assim, com a mão e já colocasse lá em frente ao fórum, né? Do, de, de Pariqueraçu, que é o lugar aonde eu ia, né? Aonde eu ia para participar da minha última audiência. Então, essa foi uma obra muito linda que Deus fez, que eu nunca vou esquecer. E eu agradeço muito a Deus, por essa grande obra que Deus fez. Eu agradeço a Deus por tudo, só o nome de Deus seja eternamente louvado.